Bem-vindos a Stratocast, o podcast videocast da TDS Company. O nosso nome, Stratocast, é obviamente uma fusão dos nomes Strategia.digital, forma de colaboração criativa habilitada por inteligência artificial, e da mega super guitarra Fender Stratocaster. No fim desse episódio, você vai ouvir ninguém menos do que Lúcio Maia, que vai estar conosco no Hack and Play. E é sobre isso, não Lúcio Maia, mas sobre o Hack and Play, o nosso episódio de hoje com Pierre Lucena, presidente executivo do Porto Digital, e Cláudio Marinho, um dos fundadores do Porto Digital, junto comigo, uma história que já está rolando há nada mais, nada menos do que um quarto de século. A gente podia dizer 25 anos, mas 25 anos é muito pouco. Um quarto de século é muito mais, não é não, Cláudio? Sim, senhor. E muito mais de muita coisa que fizemos juntos, Silvio, e que estamos fazendo muito mais agora. E Pierre coordena essa ação executiva do Núcleo de Gestão do Porto Digital, que traz o carnaval da tecnologia e cultura para as ruas do bairro do Recife. Nós queremos 100 mil pessoas esse ano, né, Pierre? Vamos nessa? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Silvio, pessoal da TDS. A ideia do Hack and Play, só fazendo um breve histórico, ele surgiu lá em 2017, ainda um pouco acanhado, né, porque era o primeiro festival e foi feito bem rápido, teve 7 mil inscritos, 13 mil no segundo, e eu assumi durante o segundo, eu não tinha organizado, ajudado a organizar ainda. Mas ali já ficou muito claro o potencial que aquilo tinha em relação à comunicação que o Porto Digital poderia fazer com a cidade e também na parte de mobilização, que era fundamental, principalmente para quem trabalha com educação, como é o caso do Porto Digital, com a mobilização de pessoas, de empresas e tal. Então, a ideia do Hack and Play de expandir o imaginário, né, ou ainda criar um imaginário, digamos assim, para a inovação na cidade, ele estava apenas começando, e a ideia ali foi sair e furar a bolha de tecnologia. Ele ainda estava restrito muito à galera de coder, principalmente estudantes ainda que estavam trabalhando com tecnologia, e aí a ideia foi furar um pouco a bolha. A primeira coisa que me veio à cabeça naquele momento foi a gente trazer nomes de fora que tivessem impacto. Aí veio o Gustavo Franco, na edição seguinte, né, que era sócio do Nubank, o Luciano Huck, que aí realmente furou a bolha, o Leandro Demori do Intercept, o Murilo Gun, gente que trabalhava, muita gente trabalhava com digital, tal. Então, e eu me lembro bem que a gente estava, não sei se Cláudio estava, Silvio, a gente estava em 2019, e aí assim, teve 35 mil inscritos naquela edição. A gente estava num evento da Baterias Moura, lá no cinema, não sei se você está lembrado, e era a abertura do Hack, era de 9 às 10, 10 horas começava o Murilo Gun ali, e o Gustavo Franco aqui no Teatro Apolo, e o Murilo Gun no Cais do Sertão. Eu desci umas 15 para as 10, 10 para as 10 para abrir o Murilo Gun, né? E o Gustavo Franco ia encontrar depois, e eu vi uma multidão no meio da rua. E quando eu cheguei, tinha uma fila aqui, veja, a fila saía do Cais do Sertão até o Marco Zero. Aí... Que era pro Luciano. Então, aí eu pensei, aí você fica, Murilo Gun não, o Murilo Gun já está lotado lá em cima, essa fila é pro Luciano Huck às 14 horas. Aí aconteceu aquelas coisas que acontecem na vida dos outros, que é a sorte, né? Por uma coincidência, quase todos os nomes famosos que vieram naquele evento, com exceção do Caco Barcelos, que veio na quinta, Luciano Huck, Leandro Demori, que estava no auge, né, no Intercept, né? Gustavo Franco, e o Murilo Gun, os 4 só poderiam vir na quarta-feira, o primeiro dia. E eu tinha comparado com o evento anterior, e eu disse, rapaz, é aqui, ó. Você tem que começar a quarta-feira, ganha, porque com a quarta-feira ganha, o resto do evento é só administrar público, os núcleos, a estrutura, tá pronto. Aí a estratégia foi isso. Esse ano a gente vai começar. Sim, mas aí, contando a história, 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. 2021. E a gente voltou em 22. Voltou em 22, aí vira praticamente um novo festival. Aprendemos muito com 2022, porque essa ativação de 2021 não teve. Aí 2023 a gente já tratou de sempre uma palestra de abertura grande, a parte cultural, não deixar a parte cultural explodir tanto, porque não é nem a parte cultural, mas ele não sair de cultura para entretenimento. Isso a gente tem uma preocupação muito grande. Sim. É disso que a gente está, inclusive, como a gente chega agora, né? No Hack and Play de 2025, a 7ª edição, mas com a ideia... Que está logo ali na esquina. Agora, Datas? Né? Datas de 15 a 18 de outubro, e tem uma complexidade aí nova, viu, Cláudio? 15 a 18 de outubro,
15 a 18 de outubro, mas a gente tem que dizer que tem pré-eventos no dia 13 e 14. Se você procurar, tem um monte de coisa acontecendo a semana inteira. Tem vários. E... Já transbordou, né? Sim, mas aí são os eventos das empresas também, que é uma coisa que a gente sempre quis, né? Que isso... Sim. Aliás, o termo Carnaval do Conhecimento saiu, por acaso, numa entrevista que eu dei na Globo, acho que foi para Bianca Carvalho. Aí disse, é um carnaval, né? Disse, o Carnaval do Conhecimento. Saiu na doida, assim, né? Aí, quando a gente viu, disse, mas por que Carnaval do Conhecimento? Disse, por uma coisa simples. O Hack and Play é um carnaval porque é igual o Carnaval de Olinda. Você vai lá, bota a estrutura e os parceiros vão chegando. O bloco tal, o bloco tal, o bloco tal. A troça é quem manda, vai pra rua. É que vai pra rua, que basicamente era isso, né? Tem uma complexidade nova aqui que é o seguinte, dia 15 de outubro é o dia do professor, não vai ter aula. Sim. E a gente sempre esteve acostumado com as escolas e faculdades vindo, apesar que aí a gente foi pensar logo, o que é 15 de outubro? Dia do professor, então vamos fazer uma atividade logo para começar com o professor. Quando a gente conversou, fizemos uma rodada de conversa com os professores, teve um nome que foi unânime, que foi trazer o Leandro Carnal. Para discutir. Ele faz a abertura. Faz a abertura e discutir educação e o futuro é feito. A fila vai chegar no novo hotel. Vamos ver. Ele é um nome bem popular, muita gente gosta, mas tem muita coisa. Tem a Gabriela Prioli na quinta. A gente tem o pastor Henrique Vieira na sexta. Tem também uma programação do Movimento LED de Educação, vai ser na quarta-feira, no mesmo dia. Vai ter também o pessoal do Guerreiros do Sol. Quer dizer, tem muita coisa. Tem o TDC dentro, que é Guga Chakra, Gerson Camarote, Joaquim Falcão. Aí, essa programação toda, obviamente, ali ela é toda pensada de forma a começar os eventos todos já no horário correto. Tal. Isso aí é uma preocupação muito grande do festival. E nós fizemos, essa é uma parte importante. Todo mundo que chegar no Hack and Play, a gente vai ter... O Hack and Play chegou no auge de público da cidade, digamos assim, 90 mil pessoas, 100 mil pessoas, vai ser pensado por aí. Mas vai ter uma coisa bem importante. A gente vai ter uma sensação de tranquilidade maior, porque a gente resolveu espalhar as ativações pelo bairro. Então, toda aquela concentração que você tinha de coisas Tava muito carnaval. Rio Branco. Tava muito parecido com os quatro cantos, né? Estava muito cheio, na sexta-feira principalmente. Aí a gente alugou o Armazém 14, tá levando a Arena Game, aquela arena de ar, que agora é a Arena de Inovação, para lá. Ele é bem maior, bem mais confortável. Então, para não ficar aquela fila... O terminal de passageiros também não? Não, a gente vai ficar para lá, até um hino, na verdade, tem muita coisa. Mas a gente vai espalhar as coisas, então a gente descomprimiu o Rio Branco. Você vai ver, vai parecer que está bem mais tranquilo. Isso é uma opção estratégica que o festival teve, né? Pelos feedbacks. A gente tirou o palco que tinha na Rio Branco, que era o palco do SESC, que está sendo aqui na Rua do Observatório com a Rua da Guia, e vai estar bem mais fluido tudo, né? Vai ser bem importante. E aí tem as atividades culturais, né? Vai ter uma grande festa na quarta noite, que vai ser com o Lúcio Maia, e o Benegão, que vai fazer discotecagem. Aí, assim, se perguntar assim, a gente sempre tem uma preocupação com uma grande inovação todo ano. Além desse aumento da arena de negócios, que é para onde o evento vai crescer nos próximos anos, que foi o pedido do ecossistema e da arena de inovação e experiência, a gente está fazendo um festival de música com música autoral. Foram selecionadas pelo Estelita, né? O detalhe é que nós fazíamos bem no começo, deixamos de fazer e voltamos a fazer. Voltamos a fazer, mas mais agora. Agora em escala. Então vai ter música espalhada pelo bairro todo, dentro do Frege, a Rural do Roger, o Palco Sesc, o Palco Pernambuco Meu País, o outro palco, que é o Palco Cidade da Música da Prefeitura do Recife, tem o palco do DJ Big, vai ter música em todos os lugares, com bandas autorais, são 20 selecionadas. Foram selecionados pelo Estelita, que é o curador do festival, né? Inclusive a gente contrata o Estelita, que contrata as bandas, assim que funciona, além das atividades de palco que a gente já tem mesmo, né? Então assim, a gente vai ter Cordel de Fogo Encantado no sábado, vai ter a Joyce Alane, vai ter Ave Sangria tocando Paibiru, né? 50 vai ser Paibiru. Isso é extremamente... Isso é importante registrar. Esse é o disco mais raro do mundo, né? Exatamente. Por conta da cheia de 75, sabe da história. Por acaso eu tenho um em casa. Tu tem uma? Eu tenho uma. Pô, nós precisamos Tá guardado no... Precisamos fazer uma festa só para esse disco lá. Não, mas ele não toca não. Se você quiser tocar, pode puxar do Spotify. O meu fica guardado num quadro para ser protegido. O álbum duplo, fantástico, produzido pela Mocambo / Mocambo, que foi levada pela enchente. Logo antes da cheia.
Só sobraram 150 cópias, é o número que tem. Pronto, daí 149, porque Silvio não quer tocar dele. Então a gente tem, você vai ter o Ave Sangria tocando para Ibiru, vai ter o Otto, na sexta-feira tem a Joyce, a Lame, que é incrível, né? Eu tocou no ano passado também no Hack and Play, o Del Rey, e a gente vai fechar com a Sandra de Sá. Mas assim, vai ter muita coisa espalhada, muita música espalhada. Quando, assim, o propósito do negócio era, a gente quer descobrir o próximo artista que vai lotar o Marco Zero daqui a 10 anos. Acho que esse é um bom propósito. Né? Isso é bom, é um propósito de criação, né? De criação com impacto. Uma das coisas que eu acho que a gente tem no Hack and Play é que primeiro ele tem que ter a cara do Porto Digital, depois ele tem que ter a cara do Recife, porque o Porto Digital está dentro do Recife, ele tem que ter a cara do centro, ele tem que ter a cara de tecnologia, inovação, cultura, empreendedorismo, e ele tem que ter essa coisa permanente de criação e redesenho do imaginário da cidade. Para quem está lá atrás das telas, Recife é a única cidade do Brasil, entre as grandes cidades, onde nos 5 cursos mais demandados do vestibular da principal universidade federal, os 4 primeiros são de informática, ciência da computação, engenharia da computação, inteligência artificial e sistemas da informação. O Hack and Play é parte desse processo de criação de um imaginário que Recife é um lugar para você aprender tecnologia, aprender a empreender, empreender com tecnologia e para a tecnologia e sair daqui para o mundo, porque afinal de contas, como eu acho que quase todo mundo sabe, Cícero Dias já dizia há muito tempo que ele tinha visto o mundo e isso começava no Recife, bem ali no Marco Zero. Então essa criação de imaginário é absolutamente fundamental para a gente desenvolver continuamente um festival que não quer ser só mais um, não quer ser um lugar onde as pessoas simplesmente vêm, tem um show, tem uma palestra. Tem uma construção coletiva por trás do Porto Digital que deságua no Hack and Play, que realimenta o próprio Porto Digital, não é? Isso, e veja, Silvio, isso que você disse, assim, o grande propósito do Hack and Play é você pegar um jovem lá da linha do tiro, do córrego do abacaxi, colocar ele aqui dentro do centro de inovação e ele entender que isso aqui é para ele, que a gente vai chegar junto, que tem programa de formação, que tem emprego, que as empresas têm programa de ação, laboratórios, tem laboratório, tem tudo aqui dentro, né? E isso aparentemente é uma ideia trivial, mas para você chegar lá foi um caminho muito longo, né, durante esses 25 anos, né, Cláudio, que você participou. E eu tenho uma observação que eu gosto muito de uma frase sua, Pierre. É com o Embarque Digital, que é esse programa extraordinário de formação de jovens que vêm da escola pública, que tem o apoio da Prefeitura do Recife. Eu me lembro de uma frase sua que diz: como o programa é inclusivo, do ponto de vista da periferia do Recife, das pessoas pobres que estudam na escola pública e dos pretos e pardos, pela cláusula de inclusão que tem. Eu gosto de uma frase, você disse que vai passar um dia pela Rio Branco e ali em frente ao Fred, a Bodega do Véio, vai ter mais gente que é preta e parda, vai ter mais mulher do que hoje nós temos. Nós temos uma predominância, nós próprios, os fundadores disso, de gente branca, de classe média. E o esforço de sermos mais inclusivos, para o qual contribui demais o Hack and Play, como o Silvio diz, a origem disso é o do propósito de sermos transformadores da cidade. E nós não podemos falar em transformação do Recife ou de qualquer outro lugar se não formos mais inclusivos. Eu acho que o Hack and Play é muito isso, ele espelha o espírito criador de futuro do recifense, que nos atraiu aos migrantes, somos todos os 3 migrantes aqui. A paixão que adquirimos por essa cidade. São 2 paraibanos, um deles, Cláudio Marinho, é de Patos, é parte da Grande Taperoá, e um paulista. Eu tenho uma disputa com ele, tá? Que Taperoá é da região metropolitana de Patos, mas isso é outra conversa. Mas sermos mais inclusivos e essa paixão que temos pelo Recife se expressa nas ruas. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande por tudo que a gente conhece desses lugares, parques tecnológicos, hubs de inovação, Faria Lima. Aqui a gente tem vida na rua. E tem céu, tem mar e tem gente
muito bacana. Eu acho Tem porto e o Hack and Play dentro do Porto Digital é o porto de chegada e de partida para ideias, para construções, para desenvolvimentos, para elucubrações que renovam o próprio Porto Digital, os debates que nós temos tido no Hack and Play historicamente, que vão desde desenho estratégico do país como um todo e de tecnologia e educação no Brasil em todas as áreas e não só em computação ou design, que são as áreas intrínsecas do Porto Digital e que a gente expandiu muito recentemente para marketing, engenharia, robótica, para psicologia, para sociologia e tantas outras coisas, mas um lugar onde a gente, ao redesenhar continuamente nos embates e debates filosóficos sobre o que deveria ser um festival do tamanho do Porto Hack and Play, a gente acaba redefinindo o que é o Distrito de Inovação Porto Digital continuamente, né, Pierre? Isso, veja. Esse ano, por exemplo, a gente se preocupou muito com a arena de negócios. Porque tem que fechar outra ponta também, não adianta só... Tem que pensar nos dois lados, no lado da educação, no lado da formação e no emprego, na outra ponta, porque também, senão ia acontecer aquilo que aconteceu na década de 90, todo mundo ia embora daqui, né? Então, e é uma coisa que eu tenho falado, porque às vezes nós três, a gente viaja muito para falar sobre o Porto Digital, eu disse, não, estamos pensando em montar um hub aqui nessa... não faz isso não, porque é o seguinte, não se faz inovação sem povo. Sim. A gente precisa ter um projeto grande para o país, porque isso não pode, porque todo mundo adora um hub para chamar de seu às vezes, mas esquece o seguinte, aqui no Recife, o Recife não é a gente, o Recife tem uma diversidade incrível e a gente precisa fazer com que a periferia participe deste distrito de inovação de uma forma majoritária. Sim. Ele não é uma forma, um programa, não pode ser um programa de ação afirmativa de subnichos, não, né? Uma piloto. vaga aqui, um negócio, não é. O tempo do projeto piloto no Brasil acabou. De uma vez por todas. Precisa ter projetos grandes de inclusão. Né? E o Hack and Play é só a expressão disso, a comunicação que a gente faz, mas os programas de formação e tal. E aquilo que o Claudio falou, né? Assim, daqui 10 anos a gente vai passar pelas ruas do Porto Digital e a gente vai ver a periferia do Recife ocupando as vagas de emprego que são ocupadas por pessoas como nós. Né? Então, essa mudança, essa transformação social em escala é a única forma que a gente vai ter de fazer um Recife melhor, porque o melhor programa social é o emprego. Né? E o emprego na área de tecnologia é o que a gente tem no mundo agora e a gente não pode deixar passar essa oportunidade. Pega uma curiosidade, quantos assentos, posições sentadas, somadas aí, você já fez essa conta, a gente vai ter durante o Hack and Play, auditório, somando todos os lugares, gente sentada, conversando sobre o futuro. Veja, dá 1.000, 2.000. A gente tem. Era bom fazer essa conta. A gente tem uma conta aí de que pelo menos mais de 40 mil pessoas diferentes sentaram num evento bipadas. Porque o que acontece? A bipada, né, a inscrição que a gente pede para todo mundo fazer, ela é importante para entrar nos eventos de conteúdo. Sim. E pra... Que são quantos? 600? São mais ou menos 700 eventos. 700 eventos. 700 eventos, 40 mil pessoas sentadas durante 4 dias? Diferentes. Durante os 4 dias elas então, passaram... Então, 10 mil por dia, sentadas... Não, diferentes. Porque uma pessoa pode ter participado de mais de um. Ok. Aí eu estou vendo a conta já, 3 mil, talvez 3 mil assentos. É o maior teatro ao ar livre do mundo. Não tem nenhum evento parecido com esse. E tem uma outra coisa que é importante. A gente, sim, para bipar em alguns lugares do festival esse ano vai ter de música também. Por exemplo, se entrar no Fresh vai ser bipado. Então, as pessoas precisam se inscrever. Mas a gente está vendo, e eu tenho feito um esforço enorme para que a gente controle cada vez mais o conteúdo de palestras, não sei o quê, e aumente de ativações. Né? Porque as ativações são muito importantes. Fala o que é ativação. Ativação, por exemplo, você ir para a arena de inteligência artificial, ver o batom que o César fez com a Boticário, com inteligência artificial e tal. Exemplos concretos de coisas que são feitas no Porto Digital. A arena de robô. Interação com alguma coisa. A interação com algo. Isso é muito importante. Né? Para um festival de tecnologia, porque não tem nenhum outro festival de tecnologia. Quando você vai nos festivais, normalmente é uma feira com conteúdos muito de alta qualidade. Stands, gente olhando. Mas veja, o evento não pode ser só negócio, ele precisa ser negócio também. A gente precisa ter a noção do tamanho que o Porto Digital tem. É por isso que a gente leva 90 mil pessoas para dentro do evento. Hands-on, Hack and Play, Recife, Porto Digital, centro da cidade, Marco Zero, de 15 a 18 de outubro, o maior evento, o maior carnaval de conhecimento da América Latina, no meio da rua, aberto para todo mundo. Vem para cá.
Este foi mais um episódio de Stratocast, o pod videocast da TDS Company, homenageando também Stratocaster. Com vocês, Lúcio Maia.